E aí, concurseiro, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, como é que vocês estão? Tudo jóia por aí? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Vander Henrique e estou já há algum tempo, algumas aulas, dialogando, dividindo, compartilhando com vocês informações bastante importantes e bem preciosas com relação aos conhecimentos específicos da parte pedagógica do concurso público. Bom, no nosso bloco anterior, fizemos a correção comentada de exercícios e havíamos falado, né, o nosso assunto principal são os fundamentos da educação, que agora estamos nesse segundo bloco para avançar um pouquinho mais, discutir de maneira um pouco mais aprofundada, já que este assunto ele é muito relevante para os concursos e naturalmente sempre aparece uma ou duas questões intimamente ligadas, diretamente ligado a esse conteúdo, a essas questões, tá certo? Vou projetar aqui para vocês, aqui estão os meus contatos, caso vocês queiram deixar algum comentário, bater um papo conosco, o meu Instagram está aí. Sim, eu tenho um Insta e também o meu e-mail, ok? Se você quiser, pause, anote os contatos e, se desejar, entre em contato. A gente gosta de bater papo. A gente gosta e eu gostaria de receber um feedback. Como é que estão sendo as minhas aulas? Será que eu estou conseguindo dialogar com vocês? Será que vocês estão sentindo que o conteúdo que está sendo dividido com vocês é um conteúdo que faz sentido? É um conteúdo de qualidade? É algo que tem ajudado vocês a avançar nessa preparação? Porque, como eu sempre falo, nestes nossos blocos de aulas de 30 a 35 minutos, é difícil a gente esgotar toda uma temática, né? Primeiro que tudo que a gente pensa sobre educação é sempre muito complexo. Educação nunca é tão simples. Nada que diz respeito à educação é raso, é pouco, é pequeno, é tudo muito grandioso, tudo muito passível de reflexões, de debates e de muitas outras coisas, tá certo? Então, dê esse feedback para nós, mande uma mensagem, deixe o seu registro, fique à vontade para fazer as suas críticas, desde que elas sejam construtivas e que elas venham acompanhadas de palavras de acolhimento, palavras positivas, né? De palavras de amor aí para nós. Nós queremos melhorar, somos todos seres humanos, passíveis de erro, mas estamos abertos para essa melhoria, tá certo? Bora lá então? Vamos dar sequência para esse nosso segundo bloco de conteúdo, esse nosso segundo bloco de aulas, falando sobre fundamentos da educação, ok? Nós havíamos começado uma discussão no bloco anterior de conteúdo teórico dos fundamentos da educação, passando rapidamente ali pelas concepções de educação de diversas épocas diferentes. Na Antiguidade, na Idade Média, no mundo contemporâneo, e foi só uma pincelada. Agora nós vamos bater um papo um pouquinho mais aprofundado, infelizmente, nem tão aprofundado, mas vamos dialogar com um pouco mais de profundidade sobre estas questões. Uma vez que falamos sobre os fundamentos da educação, é necessário entender essa trajetória ao longo do tempo que a educação passou no mundo, tá certo? Acompanhe comigo aí a leitura dos slides. Vamos lá. A educação no mundo. Vamos lá. No Egito, os jovens começavam a frequentar a escola por volta dos 7 anos, aprendendo a ler, a contar histórias, a escrever, entre outras coisas. Os maiores aprendiam também astronomia, música, matemática e poesia. Olha que interessante como chama a atenção, desde o Egito, essa mistura de áreas do conhecimento, né? Que futuramente a gente vai sistematizar, dividir num currículo mais específico como áreas do conhecimento. Mas os maiores aprendiam sobre astronomia, música
matemática, poesia, havia uma valorização essencial, né, de todos esses elementos. Já com os hebreus, acompanhem comigo, a educação era realizada em 10 anos, entre os 8 e 18 anos de idade. Vocês sabiam disso? É uma curiosidade aí, né, sobre o processo educativo ao longo da história em diferentes momentos. Nessa fase, muitas eram as civilizações em que os pais das crianças eram os responsáveis por sua educação. Bem diferente, né? Uma educação que se dava durante 10 anos e que começava aos 10 e terminava aos 18. Interessante. Vamos conhecer um pouquinho mais, avançar no tempo e vamos ver sobre a Grécia Antiga. Olha lá. Na Grécia Antiga, o acesso ao estudo não era um direito de todas as crianças. As mulheres eram educadas até, no máximo, os 7 anos. Já os meninos eram educados até os 14 anos. No entanto, esse acesso dependia do poder aquisitivo dos pais. Portanto, era distribuído de maneira desigual e privilegiada. Acredito que aqui não há muitas novidades. A maioria de vocês, ao estudar filosofia da educação, a própria história da educação, né, com certeza deve se lembrar desses detalhes, já que são assuntos um pouco clássicos e que a gente lembra bastante. Agora, vamos avançar para a Idade Média e entender como era esse contexto. Acompanhe comigo na tela. Na Idade Média, a educação romana era fortemente influenciada pela tradição espartana, ou seja, lá de Esparta. Os estudantes eram formados de acordo com o pensamento conservador da época e a educação desenvolvida em consonância com os rígidos dogmas da Igreja Católica. Bem, como nós havíamos falado lá no bloco teórico, né, sobre essa informação, a Idade Média ela foi quase que em sua totalidade marcada pelas diretas influências da Igreja Católica, da questão da fé, no processo educativo, ok? Vamos seguir mais um pouquinho e vamos agora passar pela Reforma Protestante e o Renascimento. Acompanhe conosco aqui na tela. Com a Reforma Protestante e o Renascimento, houve um resgate dos valores atenienses nos discursos sobre os objetivos da educação, que havia sido interrompido na Idade Média por conta da influência da Igreja. Lembra dessa linha do tempo. Com a formação dos Estados Nacionais, o conhecimento passa a ser organizado para ser transmitido pela escola através da figura de autoridade do professor como figura detentora do saber e garantidor da ordem e da disciplina. Essa é uma característica e um comportamento que a gente até hoje ainda sente esse resquício, até hoje sente esse processo, né? Vamos lá. Avançando mais um pouquinho, em meados do século XIX, alguns pensadores já começam a questionar esse modelo de educação, ou seja, esse modelo de ter o professor como único detentor do saber, o único que tem acesso, o único que tem as respostas corretas, o único que sabe de todas as coisas. A partir daí, há uma ressignificação da figura do aluno e, por consequência, né, já que a educação é uma relação dialética, né, é uma relação de duas vias, de todos envolvidos no processo, há uma ressignificação do papel do professor e dessa relação que existe entre professor e aluno, ok? Passados, então, por essa linha histórica, por essa trajetória, para entender, assim, pequenos detalhes, mas importantes que marcaram esse processo de desenvolvimento da história da educação, vamos bater um papo agora sobre as diferentes concepções de educação. Certamente você já ouviu falar sobre a educação tradicional,
sobre a comportamentalista, sobre a humanista, a cognitiva, a sociocultural. Essas são concepções diferentes de educação. Vamos conhecer cada uma delas de uma maneira bem objetiva, bem assertiva, para a gente poder continuar os nossos diálogos. Acompanhem comigo aí na tela, por favor. Olha só. No que diz respeito às concepções de o que é educação, na concepção tradicional havia o processo apenas de transmissão de conhecimento. A recepção passiva pelo aluno, havia hierarquização, era impensável discutir a figura de autoridade, o processo de autoridade da figura do professor e também de seleção, né? Nascem aí os conceitos da nota, de quem tira a maior nota, dos melhores, das classificações, das listas de aprovados e reprovados e quem é o melhor, enfim. Toda essa questão está dentro desse arcabouço aí da concepção tradicionalista de educação. Já a concepção comportamentalista, acompanhem comigo. Ela é uma concepção que privilegia a experiência, a ação, o controle do comportamento através dos estímulos, a ordenação, a determinação e o próprio tecnicismo, a repetição, a memorização, aquilo que a gente era possível mensurar e pensar de maneira sistemática, de maneira organizada, ok? Já a concepção humanista, né, em contraponto, é uma concepção de educação que valoriza muito a ideia da personalidade, do aluno no centro desse processo de aprendizagem, já que a educação ela tem como foco o processo de aprendizagem, né, essa ressignificação do indivíduo enquanto ser que se altera, que muda, que avança dentro da concepção humanista de educação. Esse aluno ele é colocado no centro do processo, ele é o centro das atenções. É ele e para ele que todas as coisas acontecem. O professor, ele é visto como facilitador, como dito há pouco tempo, no bloco anterior, sobre esse assunto, e o conceito de autoavaliação, né? Olha que interessante. Eu não sei quantos de vocês, nas suas práticas pedagógicas, instituem o processo de autoavaliação, né? É claro que, quando o assunto é avaliação, isso abre um leque, abre possibilidades para diálogos extensos, né? Porque é preciso pensar e repensar de maneira muito qualitativa esse processo de avaliação. Até a própria autoavaliação, né? Será que o aluno ele possui habilidades, competências cognitivas, socioemocionais para se autoavaliar com honestidade? Eu fico pensando assim, no começo, quando eu comecei a aplicar a autoavaliação dentro das minhas aulas, da minha prática, eu mesmo inicialmente pensava assim, bom, o aluno acostumado a sempre fazer provas, a sempre ter que arguir aí as maiores notas e todo aquele processo, será que se eu viro para ele e falo, olha, eu preciso que você faça uma análise do seu desempenho, do seu empenho, de como você lidou com isso? Na minha cabeça eu sempre pensava que eles iam pensar assim, né? Eu vou colocar aqui que eu era maravilhoso, porque, né? Vai que daqui eu ganho uns pontinhos, tudo voltando lá para aquela educação tradicional, né? Onde tem que se aproximar da nota máxima. Enfim, eu confesso, eu vou abrir meu coração para vocês, eu sempre tive essa dificuldade de lidar de maneira honesta com o processo de autoavaliação, né? Eu confesso que eu não sei se eu tenho certeza que os meninos, principalmente atualmente, eles têm essa concepção honesta de fazer uma autoavaliação, né? Mas essa é apenas uma percepção pessoal, que não tem importância nenhuma, é só um sentimento meu mesmo. Mas, para nós, enquanto concurseiros, o que eu preciso estar atento é que essa ideia da autoavaliação, desse processo de refletir sobre a própria ação,
sobre a própria prática, sobre o próprio empenho, está dentro de uma concepção humanista de educação, né? Que é valorizar também essa contrapartida do outro, não só a correção, a arguição de nota e que vem do professor, tá certo? Voltando aqui para o nosso slide, tem também uma concepção cognitiva de educação, né? Que é uma concepção que vai o tempo todo perseguir aí a dicotomia, né? De como se aprende, a questão da inteligência e da cognição, construtivismo, o professor mediador, a investigação. Nasce aqui dentro dessa concepção, né? A ideia dos estudos de neuro, né? Porque vai entender, o cérebro vai trazer respostas de como é que se aprende. Essa relação aí, ó, de inteligência e cognição, tá certo? E por último, mas não menos importante, a concepção sociocultural, que é aquela que privilegia contextos políticos, econômicos, sociais e culturais. É aquela que oportuniza, é aquela que incentiva, é aquela que traz experiências, né, para que seja expandida uma visão de mundo e de sociedade. A relação professor e aluno é democrática e é um tipo de educação, né, essa sociocultural, é aquela questionadora. Afinal de contas, a gente sabe que o instinto dialógico, a capacidade de argumentação, a possibilidade de você debater, né, de maneira honesta, qualquer assunto que seja, passa pelo fato do acesso à cultura, acesso à informação, acesso ao conhecimento do que é meu de direito, mas também de quais são os meus deveres, né? Então, isso está intimamente ligado à concepção sociocultural de educação, ok? Então, estas daqui são, em linhas gerais, de maneira muito breve e muito assertiva, as concepções de educação. E agora nós vamos avançar, né? Você deve se lembrar lá do nosso bloco de conteúdos teóricos sobre os fundamentos da educação, lá no começo, a parte 1, falando um pouquinho sobre as tendências pedagógicas, né? Você se lembra quais foram as duas tendências pedagógicas? Quando nós falávamos dos 4 pilares que fundamentam a educação? Sociedade, família, legislação e as tendências pedagógicas, nós falamos de duas. Você se lembra qual é? Valendo um chocolate? As tendências liberais, que não tem nada a ver com ser liberal, não tem a ver com valores comportamentais, com libertinagem, com sair quebrando tudo, e as progressistas. Vamos conhecer um pouquinho de o que é que permeiam estas duas tendências diferentes? Vamos lá? Vamos começar, acompanhe comigo aí na tela, falando das tendências pedagógicas liberais. Olha só, a tendência liberal, ela é tradicional, ou seja, o foco dela é a preparação intelectual e moral dos alunos para assumir uma posição de reconhecimento social. Lembre-se sempre que quando falamos de liberalismo, né, das tendências liberais, estamos falando de uma liberdade econômica, né, do alcance aí de uma capacidade de autossustentabilidade, né, do indivíduo se desenvolver ao longo da vida de modo que ele consiga ter condições dentro de uma sociedade capitalista, de comprar suas coisas, de poder manter um padrão de vida, de ter acesso à cultura, a lazer, né, ele mesmo provendo as suas necessidades, os seus bens, ok? Ela também é renovada progressista, ou seja, essa tendência com esse olhar renovada progressista é aquela que foca na preparação dos indivíduos para se integrarem à sociedade, considerando seus interesses e suas necessidades. Já a tendência pedagógica liberal não diretiva é aquela que atua na formação de atitudes adequadas às normas de convívio social. Regras, sistematização, cartesianismo, né? Podemos entender aqui
é a ideia de que a ideia básica de sociedade, a ideia básica do funcionamento ideal de uma sociedade como um todo, né, para privilegiar aí então um comportamento esperado, garantir uma harmonia, as convenções, as regras, os comportamentos, tudo aquilo, né? E temos a tecnicista, como o próprio nome diz, né, a própria etimologia aí da palavra é a formação técnico e instrumental dos indivíduos para as demandas do mercado de trabalho. Eu não sei se você, enquanto você lê, se você consegue perceber essa relação direta que existe, né, das tendências liberais, sempre voltado para um viés econômico, sempre voltado para o alcance dessa autonomia, de uma liberalidade, né, para que a pessoa possa ali estar econômica e ativamente na sociedade, né, sendo ali ao mesmo tempo produtora e receptora das mudanças culturais, daquilo que acontece, ela influencia diretamente nessa dinâmica social, na medida em que, estando dentro de um contexto capitalista, a gente sabe que é o dinheiro que move todos os processos, tá certo? E aí, além dela, além da tendência pedagógica liberal, nós temos as progressistas. E aí existem 3. Acompanhe comigo aí na tela. Veja só. Ela é libertadora, e ela é libertadora quando há o desenvolvimento, né, da conscientização do indivíduo para sua atuação crítica na sociedade, visando a transformação das relações histórico-culturais nela existente. Ela é libertária quando o propósito é desenvolver o conceito de trabalho grupal, ocorrendo de forma uniforme a prática de toda a aprendizagem. Há uma resistência contra a burocracia como instrumento de ação dominadora e controladora do Estado. Nós já havíamos falado em blocos anteriores sobre essa ideia da burocracia, né? Eu tenho certeza que se fizéssemos hoje uma pesquisa rápida com as pessoas, todo mundo ia dizer, né, que qual é o sentimento que bate em você quando o assunto é burocracia, né? Em geral, é uma palavra que tem associada a ela pensamentos e sentimentos muito negativos. Ah, isso é muito burocrático, nossa senhora, que dificuldade. Então, a burocracia, ela traz para nós a ideia de ser algo longo, algo extenso, algo demorado, de certa forma até desorganizado, porque é tudo muito moroso e, nossa, e a papelada, meu Deus do céu, já experimentou comprar um terreno e fazer a escritura? Meu Deus do céu, nós temos essa ideia, essa concepção, mas essa não é a ideia etimologicamente falando da palavra burocracia. A palavra burocracia, ela tem ali no seu cerne a ideia de organização. Se o processo se tornou moroso, se o processo se tornou dificultoso, se o processo apresenta muitos obstáculos, isso ao longo do tempo, as pessoas da maneira, né, do poder público, do Estado principalmente, foi conduzindo de forma que assim o ficasse. Mas quando o conceito de burocracia nasce, ele não nasce, ele não é o anticristo do rolê, ele não nasce com essa coisa ruim, ele acabou carregando essa culpa aí por conta da prática das pessoas. Porque a ideia de burocracia é a ideia da organização, é a ideia do controle, é a ideia ali, né, sistemática e cartesiana das coisas, tá certo? E aqui, olha só, uma tendência pedagógica progressista no âmbito libertário, há uma resistência, vou colocar aqui, acho que estou falando sem mostrar a tela, há uma resistência contra a burocracia como instrumento de ação dominadora e controladora do Estado. Olha que interessante, né? Vem de encontro, é um conflito, né, com relação a essa ação dominadora e controladora do Estado. E também, né, a tendência pedagógica progressista também
crítico-social dos conteúdos, ela está presente, ela acontece quando há uma difusão crítica dos conteúdos universais ligados à realidade social, visando uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade, né? E é interessante, eu não sei se você me chamou muita atenção esse último trecho, democratização da sociedade. Em tese, o conceito de sociedade, quando ele nasce, já é algo democrático, né? Dessa participação, dessa construção coletiva, né? Então, não é uma redundância, mas eu acredito que vocês entenderam o que é que eu quis dizer. Tá certo, meus queridos? Então, esse foi o nosso bloco e finalizamos, então, os fundamentos da educação. Vimos desde o outro bloco, né, que os fundamentos da educação, elas passam por uma ideia específica sobre o que é a educação. Ela possui premissas muito claras sobre quais os objetivos da educação. E para entender essa base, para entender esses fundamentos, para entender por que é que estamos aqui hoje, por exemplo, nesta videoaula, a gente precisa entender sobre toda essa jornada. Eu gosto muito dessa palavra, vocês vão ouvir muito nos vídeos. Toda essa jornada aí atravessada pela educação, desde quando ela se institui ali como processo mesmo de desenvolvimento, de transmissão de conteúdos, de avanço nas informações e tudo aquilo que a gente conhece, né? Lá no bloco anterior eu havia dito algo do tipo que tem muita gente que olha para esse tipo de conteúdo e fala, mas é só bobeira, é só blá blá blá, nossa, é só historinha para boi dormir. É uma expressão, acho que todo mundo conhece, né? Essa expressão, mas não é, gente, não é. É necessário, é fundamental entender todo esse processo evolutivo, essa é uma premissa básica da história. A gente só consegue entender por que é que a sociedade atual, em 2024, se encontra nesse contexto assim, se a gente entender todo o processo histórico, toda a narrativa que nos fez chegar até aqui. Por que que um comportamento social X, Y, Z é assim hoje? Quais influências teve? Por onde esses caminhos já passaram, sabe? Então, é extremamente importante. Aproveite bastante para você se aprofundar, aproveite bastante para você avançar nos conteúdos, fazendo novas pesquisas, procurando termos, palavras, expressões que nós fomos usando e que foram aparecendo ao longo das nossas aulas, sejam nas lâminas, seja nesse nosso bate-papo aqui cara a cara. Para você que é concurseiro, o foco é sempre avançar. Quanto maior for o seu arcabouço, quanto maior for o seu repertório, quanto maior forem as informações, melhor você pode se dar na avaliação, no dia da sua prova. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu vou tomar aqui só... Olha, quase caiu tudo aqui, gente. Eu vou tomar só um golinho de quim. Minha avó, Voleta, já falei dela em outros vídeos, ela falava assim, que ela queria um golinho de quim de água. O que é um golinho de quim? É um golinho muito pequeno, um pouquinhozinho, né? Enfim, como é que você fala isso aí na sua cidade? Como é que você traduziria essa expressão, tá? Vamos tomar uma água, um suco, um refrigerante, alguma coisa que você goste. E voltamos em breve para o segundo bloco de questões corrigidas e comentadas sobre esse assunto dos fundamentos da educação. Um grande beijo, fiquem bem e aguardo vocês em breve no nosso bloco, no segundo bloco de questões comentadas. Até mais!